Gente, nós vamos começar agora, eu vou fazer a leitura com vocês do conto A Cartomante do Machado de Assis. Ele é um conto de 10 páginas, não é um conto muito longo, mas eu vou dividir essa leitura em 3 vídeos. Então vai funcionar assim. Eu vou começar a leitura, vou pausar, vou pedir para vocês responderem 2 perguntinhas num formulário que eu publiquei no Classroom, e aí depois vocês voltam para o vídeo para continuar a leitura, tudo bem? Por que isso? Porque este é um conto que envolve muito a expectativa do leitor ao longo da leitura. Então, por exemplo, as coisas vão acontecendo e vai mudando a nossa percepção dos personagens. Então eu quero que vocês vão pausando na leitura para vocês poderem responder, para eu poder saber o que vocês esperavam do conto e no final se ele te surpreendeu ou se ele não te surpreendeu. Tudo bem? Então, vamos lá? Pega, por favor, o conto que eu coloquei no Classroom para vocês. Então, abre para vocês conseguirem acompanhar a leitura comigo, ok? Eu tô lendo, a minha edição é essa aqui, Machado de Assis, Contos Escolhidos. Talvez vocês pode ter alguma mudança de palavrinha para quando chegar a apostila, mas o conteúdo do texto ele é o mesmo, né? Às vezes são só algumas adequações de ortografia, etc. Porque afinal de contas, né, o Machado de Assis, ele nasceu em 1839 e morreu em 1908. Então, de lá para cá, a gente teve aí alguns acordos ortográficos que mudaram algumas palavras, a grafia de algumas palavras. Tudo bem? Prontos? Então vamos lá. A Cartomante. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém naquela ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não saberia dizê-lo. Não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentava-se em levantar os ombros e sair andando.
Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras na direção do Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Muito bem, aqui a gente acaba a nossa primeira parte da leitura. Então, o que eu quero que vocês pensem um pouquinho? A gente está falando de 3 personagens, o Camilo, a Rita e o Vilela. Queria que vocês pensassem um pouco. Qual é a relação entre essas 3 personagens? Qual é a relação entre o Camilo, a Rita e o Vilela? Eu acho que a gente pode falar que o Camilo e a Rita, porque ela vai na cartomante para saber se o Camilo a ama, né? Tanto que ele fala assim, jurou que lhe queria muito, lembrando que o verbo querer, ele também tem o sentido de amar, né? Antigamente ele era usado assim, né? Eu te quero muito, eu te amo muito. Então, se ela vai na cartomante para perguntar se o Camilo é apaixonado por ela, então a gente tem aqui uma relação entre os dois, não é? Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso agora. Qual é a relação entre eles? O que a Rita, o Camilo e o Vilela, o que eles têm? Se vocês tivessem que me elencar, esse é namorado, essa é namorada, e o Vilela é o quê? Outra coisa. Aqui a gente tem um pouquinho da incredulidade do Camilo, né? Então eu queria saber assim, ó, ele ficou feliz, ficou triste porque a Rita foi na cartomante? Ele acredita naquilo que a cartomante falou pra ele? E a Rita, acredita? E aí? Então, vou pedir pra vocês, pause esse vídeo, vai lá no Google Formulário e responde as primeiras perguntas, ok? Tô te esperando. Foi? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a leitura da segunda parte do conto. Posso? Tá respondido o formulário, né? Depois vocês não vão conseguir responder porque não vai mais fazer sentido. Tem que ir na ordem da minha leitura. Pois bem, então vamos descobrir qual é essa relação entre a Rita, o Camilo e o Vilela. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Eu gosto muito, dá uma olhadinha, esse narrador, né, do Machado de Assis, porque ele está escrevendo a história pra gente, mas ele vai conversando, ele vai te pondo dentro da história. Eu gosto muito desse narrador. Então vamos lá. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado, de professor. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, do interior, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher de Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo
e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Ordor de femina, eis o que ele aspirava nela e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a jantares, liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez, e o jogavam às noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas, agora a ação das pessoas. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que o consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele aniversário, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente. E de Rita, apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. Um vulgar cumprimento, um cumprimento normal, assim, feliz aniversário, só. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, palavras simples, mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, deleitosas. A velha caleça da praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos, num espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades. Quando estavam ausentes um do outro, a confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava imoral e pérfido. E dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios, os favores do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mais mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Então ela quer falar assim, se fosse alguém preocupado que a gente está tendo um caso, essa pessoa, se ela quisesse fazer para o nosso bem, ela não teria gastado o tempo dela para escrever uma carta. Mas as pessoas só gastam o tempo para escrever coisas quando elas querem fazer o mal. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio.
Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo sobrescritos para comparar a letra com a das cartas que lá aparecem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram, conversaram. A opinião dela é que Camilo deveria tornar a casa deles, tatear o marido e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo não concordava. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Bom, aqui a gente acaba a nossa segunda parte. Então, antes de eu continuar a leitura, eu quero que vocês voltem lá no formulário e agora respondam as perguntas sobre a segunda parte da leitura. O que a gente descobriu aqui, hein? Então, eu tenho o Vilela, a Rita e o Camilo. Esses são as nossas personagens dessa história. O que dá pra ver é que o Vilela e o Camilo eram amigos de longa data. Aí, o Vilela vai para o interior, conhece a Rita, se casa com ela e volta para o Rio de Janeiro, né? Para a cidade do Rio de Janeiro. Como é que a gente sabe isso? Porque ele diz que a casa do Vilela e da Rita eram no Botafogo, que é um bairro. Então, faz sentido que seja lá no Rio de Janeiro. Muito bem. E aí? Então, eu tenho o Vilela e o Camilo, que são amigos, e a Rita, que é a esposa do Vilela e que está tendo um caso com o Camilo. O Camilo para de ir na casa do Vilela porque acha que ele vai ficar desconfiado, né? O que será que aconteceu? O Vilela mandou o bilhete. Vem já, já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. O que será que o Vilela quer? Será que ele descobriu que a Rita e o Camilo estão tendo um caso? Será que não tem nenhuma relação a ver com isso? E o que será que o Camilo vai fazer? Bom, vão lá responder o Google Formulário e antes de responder a parte 3, assiste o próximo vídeo que eu vou terminar a leitura. Tudo bem? Até daqui a pouco.